agora que nós já falamos tudo do sistema operacional do robozinho, né, do sistema operacional Android, já falamos aí de arquitetura, de aplicação, de desenvolvimento para aplicação, de maneiras de desenvolver. Agora chegou a hora da gente falar do outro lado da moeda, do grande rival do sistema operacional Android, que é o sistema iOS. Pessoal, nada resume melhor o sistema iOS do que esse cara na foto aí, que é o Steve Jobs. Pessoal, o Steve Jobs, apesar do seu caráter contraditório aí, que divide multidões, muita gente ama, muita gente odeia, é indiscutivelmente um gênio, né? O cara tem uma mente diferenciada e revolucionária, e foi através dele que a Apple conseguiu tornar o sonho realidade, criar esse dispositivo aí no ano de 2007. Quando a gente falou da história do Android, alguns vídeos anteriormente aí, a gente falou que o Android só surgiu por causa do iOS. E isso aí não é mentira não, gente. Isso aí realmente foi o que aconteceu. Apesar da Android Inc. ser uma empresa que já existia e já investia em um sistema operacional baseado em kernel de Linux, ela era apenas mais uma das empresas da Google, sem grandes pretensões, tá bom? Mas quando a Google viu o que o Steve Jobs mostrou a público, eles falaram, a gente tem que entrar nesse mercado aí também. E foi aí que eles se juntaram com a Open Handset Alliance, o consórcio de diversas empresas aí, para lançar o primeiro smartphone com Android, o HTC Nexus One. Mas a gente já falou muito do sistema operacional Android, está na hora de dar um pouquinho a vez para o rival dele, para o nosso iOS. Então, para começar, vamos ver o que é esse tal desse iOS. Pessoal, o iOS nada mais é do que um sistema operacional móvel da Apple Incorporated. Igualzinho o Android, né, gente? Um monte de gente fala, eu tenho iPhone, eu uso o iOS e nem sabe o que é propriamente um iOS. iOS é o sistema operacional, pessoal. OS, Operational System. Só que nem sempre ele teve esse nome, tá, pessoal? Antes, ele era chamado de iPhone OS. Ele mudou de nome a partir da versão 4.0 dele. Por quê? Pessoal, antigamente o iPhone OS só rodava em dispositivos iPhone. O problema foi que com a chegada do iPad, a Apple queria centralizar todos os seus dispositivos móveis e outros tipos de dispositivos em uma só plataforma, em um só sistema operacional, para que eles pudessem trocar informação de maneira mais prática. E aí então eles mudaram o nome, tá? Tiraram o fone e surgiu o iOS. Pessoal, esse sistema operacional aí é um derivado do Mac OS X. Esse Mac OS X é o sistema operacional usado pela Apple para vários outros dispositivos aí, para dispositivo de mesa, tá? O Mac OS X é como se fosse o Windows e o Linux usados pelos Macintosh. Ele também é um sistema operacional chamado de Unix-like. Ele é baseado no Unix também. E aí, pessoal, você pode achar que o iOS só roda no iPhone, mas não tem nada a ver isso não. O iOS roda aí em vários dispositivos da Apple. Ele vai rodar no iPhone, no iPad, no iPod Touch, até na Apple TV vai rodar o iOS, beleza? Só adiantando aqui um pouquinho, vamos falar que a arquitetura desse sistema, a arquitetura do iOS, vai ser dividida em 4 camadas de abstração aí. A gente vai ter a Core OS, vai ter a Core Services, a camada Media e a camada Cocoa Touch, tá certo? 4 camadas, a gente vai ver cada uma delas daqui a pouquinho já. E aí a gente já sabe o que é iOS e já pode falar de versionamento, né? Como eu já disse para vocês, a primeira versão, a versão 1.0 do iPhone OS, como ele era chamado na época, é do ano de 2007. Depois, pessoal, a gente teve de 2007 para cá uma versão lançada a cada ano. O iPhone OS 2.0 foi lançado em 2008, o iPhone OS 3.0 em 2009, o iOS 4, pode ver que foi nesse momento aqui de 2009 para 2010 que eles mudaram o nome do sistema operacional. E aí o iOS 4 foi lançado em 2010. A gente tem o iOS 5 em 2011, com a inclusão de funcionalidades aí que a gente vai ver, que é o iCloud Services e o Siri. E em setembro de 2012 a gente tem o iOS 6, que aí liberou o Siri para versões mais antigas. A gente vai falar disso já, pessoal. E por último, chegamos ao tempo de gravação desse vídeo aí, para o ano de 2013, onde foi lançada a versão beta do iOS no meio do ano de 2013. Pessoal,
Duas considerações. Uma, pode ver que sempre é em junho, né? Junho, julho, setembro, sempre é no meio do ano que há a liberação dessas versões aí, porque é onde tem a conferência anual da Apple. Todos os Apple maníacos ficam esperando ansiosamente por essa conferência, que é onde eles despejam novidades na galera. E outra é prestar atenção que a gente está no ano de 2013. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2013, tá? Não a gente, vocês podem estar em outro ano aí. Mas isso tem que ser levado em consideração porque pode ter tido alguma mudança aí. A gente pode estar, vocês podem ter visto aí a versão 8, versão 9, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo, tenham em mente que eu estou gravando esse vídeo no final do ano de 2013. Como eu já disse, a versão atual, considerando o ano de 2013, é essa aí, é a iOS 7. Pessoal, ela foi apresentada ao público no meio do ano, como sempre é, mas ela foi só disponibilizada nessa época como versão beta. Só desenvolvedor, quem tinha uma conta de desenvolvimento na Apple e pagava por essa conta, podia ter acesso ao iOS 7. Para o público em geral, ele foi disponibilizado só há alguns meses, ele foi disponibilizado em setembro aí de 2013. E o legal desse iOS foi que ele foi o que teve a maior mudança de design e de interface com o usuário desde o lançamento do iPhone OS 1. Pessoal, isso aqui ficou ame ou odeio, tá? Tem gente que adorou essa mudança de design, diversas pessoas não gostaram, odiaram, falaram que os ícones estão com cores fortes demais, estão muito simplistas, etc, tá? Mas isso aí não interessa pra gente, interessa só vocês saberem que a gente tem uma grande mudança de design nessa versão aí e de interface com o usuário. Falamos das versões, a gente pode falar agora das funcionalidades. Tem duas funcionalidades do iOS que eu queria parar e mencionar com calma para vocês aqui, que é a Siri e o iCloud Services. Pessoal, o que é essa Siri? O pessoal tem gente que chama de Siri, tá? Mas ela é chamada pela Apple de Siri. Dá uma olhada na propaganda dela aí do lado. Your wish is its command. O seu desejo é um comando dele. E é esse o propósito do Siri, né? Ele é um aplicativo assistente pessoal. E o que ele vai fazer, gente? Você vai falar com o seu celular, ele vai entender fazendo o processamento de linguagem natural e vai responder perguntas ou executar ações baseado nos comandos de voz que você deu para ele. Funciona em português? Ainda não funciona não, pessoal, mas já suporta inglês, alemão, francês, chinês, coreano, italiano e todas essas outras línguas que estão aí. Existem diversas outras línguas aí que estão programadas para ser suportadas, mas por enquanto a gente está falando dessas línguas aí. Pessoal, e o Siri, ele era de uma outra empresa, ele não era da Apple. A Apple não tinha funcionalidade de Siri, ele foi adquirido pela Apple em 2010, quando a gente está falando aí da versão do iOS 4. Antes dele ser comprado pela Apple, só nível de curiosidade, eu deixei aí para vocês, ele ia integrar também Android e BlackBerry. A ideia era o Siri ser um padrão entre os sistemas operacionais móveis para comunicação por voz. A Apple acabou pegando para ela e usando e fez bastante sucesso na época. Gente, mas quando que o Siri entrou no jogo? Aí, eu falei para vocês que ele foi adquirido em 2010, né? Mas acabou que ele foi integrado no iOS na versão 5 só. E ele só foi permitido para o iPhone 4S aí, com uma jogada de marketing, né, para poder vender mais aparelho. Mas aí a partir da versão 6, um ano depois, ele começou a ser suportado para versões de iPhone 6, para esses dispositivos aí, iPhone 3, iPhone 3G, etc. Beleza? O Siri também é meio ame ou odeio. Tem muita gente que gosta muito do recurso, acha muito interessante e tal. Outro pessoal reclama, diz que não funciona, que ele não entende nada. Tem até um comercial bem engraçado que mostra um escocês tentando falar com o Siri. Depois vocês dão uma olhada no YouTube, é bem legal. E o Siri não entende nada, né? Porque o inglês do escocês é totalmente diferente do inglês britânico ou americano padrão aí. Mas de qualquer forma, é uma funcionalidade bem legal do sistema iOS. A outra funcionalidade interessante aqui, gente, é a chamada iCloud. É a nuvem da Apple. Ela foi anunciada em 2011 no evento Apple Worldwide Developer Conference, o WWDC, né? Esse evento anual no meio do ano da Apple aí que chama muita atenção de muita gente. Quando ele foi lançado, ele também foi disponível para a versão 5 do iOS, para a versão posterior também, né? E a ideia dele, gente, é funcionar como uma nuvem de armazenamento. Agora está um pouco na moda esse conceito de nuvem de armazenamento, né, pessoal? A ideia dele é armazenar todo o conteúdo dos seus dispositivos móveis aí e permitir que o usuário acesse ele de qualquer dispositivo.
Quando eu falo conteúdo, eu estou falando de arquivos, fotos, vídeos, seus calendários com as suas tarefas, suas músicas, etc. A ideia do iCloud é você chegar em casa, por exemplo, com as fotos do seu iPhone e você conseguir, através do seu tablet, ver essas fotos e vice-versa, tá bom? Ele está em todos os novos dispositivos com iOS e em cada um dos Macs também, não só no iOS, a gente está falando de Mac, notebook mesmo. O legal é que ele é wireless e automático, ele automaticamente guarda as suas informações no repositório em nuvem como backup para você não perder essas informações e de uma maneira que você possa compartilhar ela entre os seus outros dispositivos. Pessoal, muito a grosso modo, tá? Só considerando grosso modo total, os concorrentes dele aí seriam o Google Drive, SkyDrive, Dropbox. Ele é muito mais que esses aí, tá? O iCloud, a ideia dele é integrar a família iOS, tá certo? Bom, a gente falou de versão de iOS, falou da história já quando a gente falou de Android, falou das funcionalidades principais. Agora a gente pode entrar um pouquinho na arquitetura desse sistema operacional. Pessoal, a arquitetura do iOS vai ser diferente da arquitetura do Android, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles são diferentes. Eu botei aqui esse diagramazinho só para a gente começar a dar uma olhada e entender mais ou menos como funciona. Olha lá, pessoal, eu tenho as minhas aplicações rodando ali lá em cima, igual a gente tem no Android. Lembra que a gente tinha uma camada de aplicação na parte superior? Abaixo a gente vai ter uma camada que é chamada de Cocoa Touch. Abaixo dela, a camada Media. Embaixo, a camada de Core Services. E embaixo, perto do hardware do meu dispositivo, a gente tem uma camada de Core OS. Pessoal, Application, Cocoa Touch, Media, Core Services, Core OS, tá certo? Botei uma frase aí para salvar vocês caso vocês não consigam lembrar em algum momento dessas camadas aí. As aplicações iOS têm muitos serviços originais. Pessoal, aplicações, vocês vão associar a aplicação. Depois, a palavra tem ali a letra T, Cocoa Touch. Muitos, letra M, associar a mídia. Serviços, letra S, Core Services. Originais, Core OS. Tá bom? Só se vocês estiverem muito desesperados aí e precisarem de alguma maneira decorar essa ordem dessas camadas, mas pessoal, não precisa decorar. A gente vai ver que dá para entender isso aqui na boa. Vamos lá. Pessoal, esse é um slide para mostrar que eu menti para vocês. Se vocês olharem esse desenho aqui, que é um desenho oficial da Apple, tá aí a referência dele abaixo, tá? developer.apple.com e o resto do link. Vocês vão perceber que uma arquitetura do iOS tem 4 camadas. E eu acabei de mostrar para vocês um desenho onde as aplicações fazem parte da camada de cima. Pessoal, eu menti, tá? Aquele desenho foi só para mostrar para vocês aonde que as aplicações entram dentro das minhas camadas iOS. Mas aqui a gente vai ter uma diferença grande do Android. A gente só vai ter 4 camadas, tá certo? As camadas de Cocoa Touch, Media, Core Services e Core OS. Quando eu falei de Android para vocês, eu falei que no Android tinha 5 camadas, ou a gente pode considerar 4 se a questão do nosso concurso falar que a camada de runtime é uma subcamada, por exemplo. Depende do que a banca vai querer cobrar para a gente. Aqui não, pessoal. Aqui a gente vai ter sempre 4 camadas e as aplicações não fazem parte das minhas camadas do iOS. Já caiu em prova sim, tá? A CESP já cobrou afirmando que o iOS tinha 4 camadas, então vamos considerar isso como verdadeiro se cair uma outra questão. Agora a gente já pode entrar em cada uma dessas camadas e ver o que cada uma delas faz para a gente. Vamos lá? Bom, vamos começar pela camada mais superior aí das camadas do iOS, né? Que é a camada chamada Cocoa Touch. Pessoal, como eu disse, aplicações não é a primeira camada. As aplicações vão rodar aqui em cima dessa camada Cocoa Touch. E nessa camada que vão existir os principais frameworks para a construção de aplicativo. Pessoal, essa camada vai ser aqui no iOS a camada que vai estar intimamente relacionada ao desenvolvedor de aplicações móveis. A Cocoa Touch vai ter um conjunto de frameworks que vai me ajudar a construir essas minhas aplicações. Eu tenho aqui 2 frameworks principais. Olha no diagrama aí, pessoal. É o UIKit e o Foundation. Pessoal, esse UIKit é o principal da Cocoa Touch, tá? UIKit, User Interface Kit, é o kit de interface com o usuário. Pessoal, é nesse framework aqui que vão existir ferramentas para implementação de aplicação
gráfica e orientadas a evento no iOS, tá bom? Eu vou usar esse UI Kit para montar os elementos de tela, minhas janelas, meus botões, minhas barras de menu e todos os outros elementos de tela aí. Além disso, ele vai tratar também os eventos relacionados ao toque do meu aparelho, a evento relacionado a acelerômetro e diversas outras nuances aí de interface com o usuário. Além desse, pessoal, existe também o Foundation Framework, que vai ter aí classes relacionadas à programação também, a desenvolvimento. Ele vai possuir as classes utilitárias, as classes de coleção, os wrappers aí dos meus objetos. Ele vai ter as fundações necessárias para eu construir os meus programas em Objective-C. A Cocoa Touch, pessoal, é uma especialização de uma camada que existe na arquitetura do Mac já, de um Mac OS X, que é a camada de Cocoa. Se vocês prestarem atenção no nome dela, Cocoa Touch, Touch está muito relacionado a toque, né? Que é a interação que é feita através dos dispositivos móveis do iOS, do iPad, do iPhone. Você trabalha neles através de toque. Já no caso do Mac OS X, não é assim. Então, por isso que a camada é uma especialização dessa camada Cocoa que já existe no Mac OS X, tá certo? Pessoal, eu coloquei aqui que ela define uma arquitetura básica de uma aplicação MVC, que vocês vão ter que saber que o iOS, como é orientado a objeto, ele tem uma estrutura de programação voltada para modelo view controle. Para quem não sabe o que é MVC, é uma maneira de você programar dividindo em 3 camadas a sua aplicação. Um conjunto de arquivos da sua aplicação vai fazer parte da view, da interface com o usuário. Outra parte vão ser as classes de modelo, onde vão ter as entidades do seu sistema. E para ligar os modelos às views, eu vou ter minhas classes de controle, para realizar fluxo aí da minha aplicação de umas classes para as outras. Beleza? Então, pessoal, essa é a camada Cocoa Touch, intimamente relacionado a desenvolvimento de aplicações. Tá aí alguns recursos, pessoal. Multitouch, MapKit, câmera, localização, WebView, controles em geral. Então essa é a camada relacionada a desenvolvimento aí do iOS. Se a gente for fazer um paralelo, a gente pode dizer que ela parece bastante com a camada Application Framework lá do Android. Então vamos lá. Pessoal, a segunda camada é a camada chamada Media. É ela que vai conter aí os frameworks, também frameworks relacionados à criação de gráfico e reprodução de vídeo e áudio. Pessoal, dá uma olhada no diagramazinho abaixo. Aqui eu tenho os frameworks que são OpenGL, Core Audio, Core Image, Core Animation, Core Text, todos relacionados a áudio e vídeo aí, a mídia das minhas aplicações. De novo, fazendo um paralelo, a gente pode pensar na camada de libraries do Android, né? O framework mais importante listado aí na documentação da Apple nessa camada é o AV Foundation. Pessoal, não confunde, tá? AV Foundation com aquele Foundation que a gente falou na Cocoa Touch. O AV, você lembra aqui de áudio, vídeo, fundações de áudio e vídeo. Ele vai ser o framework necessário para você fazer qualquer tipo de tratamento de áudio e vídeo aí. A gente vai falar dele aqui, ó. Tá ele aqui, botei um slide para ele. Ele é um framework avançado de Objective-C que eu vou usar para trabalhar com mídia, com áudio e com vídeo. É o AV, não tem nem como confundir, né, pessoal? Audio Video Foundation. Ele foi disponível desde a versão do iOS 4, da forma que ele é. Antes ele já existia, tá? Ele só não existia no formato que ele é hoje, com as classes que ele possui hoje. E a gente pode dividir as classes dele aí em 3 áreas distintas de funcionalidade, que é o áudio, a parte de captura e a parte de edição, de playback, de exportar vídeo, etc. Tá certo? Então, de novo, camada de mídia associar diretamente com a parte multimídia do meu sistema operacional. Pessoal, descendo em direção ao kernel do Linux, a gente tem a terceira camada aí, a camada de Core Services. São os serviços núcleo do meu sistema. Aqui, pessoal, a gente vai ter vários frameworks também. Todas essas camadas vão ter diversos frameworks, tá? Não confunde achando que uma camada tem framework e outra não tem. Só que os frameworks aqui, eles vão fornecer serviços que são fundamentais para as minhas aplicações e para as minhas camadas de cima. Tem algumas tecnologias aqui que eu queria mencionar com vocês nessa camada. Eu coloquei aqui o ARC, o ARC, Automatic Reference Counting. A gente já vai ver o que é ARC, tá, pessoal? A gente tem que perder um tempinho explicando para vocês, porque já foi questão de prova o que é ARC, e eu acho bem possível de cair de novo essa cobrança, porque é um assunto bem específico de iOS.
Mas então, o Arc está nessa camada, junto com o serviço de armazenamento em nuvem iCloud, junto com o banco de dados SQLite, que também é usado no iOS, a gente viu no Android, mas ele também é usado no iOS, junto com suporte a XML e outros tipos de acesso a arquivo aí. Aí do lado você vê que tem o Core Location para localização através do GPS, também está aí. Serviços de rede, eu tenho a parte de thread do meu sistema. Então, pessoal, tudo dessa camada vai estar me dando alguns serviços que são bem importantes para eu criar minhas aplicações em cima deles, tá? Serviços, você vai lembrar dos serviços oferecidos iCloud, SQLite, Arc, beleza? Só lembrar disso, camada Core Services, serviços fornecidos. Tem dois frameworks aqui que são importantes, pessoal, o Core Foundation e o Foundation. Ué, Felipe, mas você falou que o Foundation está fazendo parte da camada Cocoa Touch. É, pessoal, realmente, ele faz parte das duas camadas aqui, tá? Depende do pedaço do Foundation que a gente estiver falando. Ele entra nas duas camadas. Não confunda, de novo, só lembrando, não confunda com a AV Foundation, que é outra coisa. Tá bom? Pessoal, e a gente chega à última camada aqui, que é a camada Core OS. Não tem muito para onde fugir, a não ser fazer um paralelo com a nossa camada Linux Kernel lá do Android. É a mesma coisa, pessoal. Camada mais baixo nível, em cima do hardware dos nossos dispositivos móveis, vai tratar aí de driver, de troca de informação com o meu hardware, gerenciamento de memória, de processos, de threads, e vai servir como base para a construção das outras camadas. É aqui que vão ter os drivers de alguns componentes específicos dos meus dispositivos móveis, como Bluetooth, acelerômetro e outros tipos de dispositivo para acessórios externos ao meu sistema operacional. Essa é a camada base que vai ser construída em cima do kernel do nosso sistema. Beleza? Pessoal, resumão geral aí nesse diagramazinho. Cocoa Touch relacionado ao framework UIKit, interface com o usuário, notificações, gestos, etc. Beleza? Media Layer, camada de mídia, gráfico, áudio, vídeo. Não tem para onde fugir. Core Services, pessoal, serviços do iOS, iCloud, SQLite, Core Data, Core Location. Core OS, pensar em driver, comunicação com componentes do meu dispositivo, Bluetooth, acessórios externos e acelerômetro. Tá certo, pessoal? Simples, não tem muito para onde fugir. 4 camadas aí iOS. Lembrar que não tem a quinta camada, a primeira camada de aplicações. Bom, pessoal, vamos ver uma questão então da Polícia Federal e do concurso de 2012 que aconteceu em 2013, né? A arquitetura do iOS possui 4 camadas que funcionam como interface entre a aplicação e o hardware. Essas camadas listadas da mais baixa para a mais alta são Core OS, Core Services, Media e Cocoa Touch. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado isso? Pessoal, tá certinho, né? Coloquei de novo a referência oficial para vocês do developer.apple.com, que ele fala de cada uma dessas camadas aí, listando as responsabilidades de cada uma. Pessoal, são realmente essas 4 nessa ordem. Ele fala aí que lista elas da mais baixa para a mais alta. E é isso mesmo, tá? A gente está falando aqui de Core OS, Core Services, Media e Cocoa Touch, nessa ordem de mais baixa, ou seja, mais perto do meu kernel do meu sistema operacional, para mais alta, mais perto das minhas aplicações. Outra coisa aqui, pessoal, é que no início da questão ele fala a arquitetura do iOS tem 4 camadas que vão funcionar aí entre interface, entre a minha aplicação e o hardware. Pessoal, é exatamente isso, tá? Esse é o conceito de sistema operacional. É um sistema com um conjunto de camadas que interfaceia aplicação e hardware. É isso que um sistema operacional faz. Óbvio que gerenciando recursos, etc. Tá bom? Então, questão certa. Prestem atenção, tá vendo? Esse assunto está começando a cair aí em prova. Já caiu no ano de 2013. Então, para se repetir, para tentar confundir vocês com outras camadas, pode acontecer também. Bom, agora a gente já falou das camadas e das funcionalidades do iOS e a gente pode falar um pouquinho de programação. Se um desenvolvedor resolve querer desenvolver aplicativos para o meu sistema iOS, qual linguagem ele deve usar? Pessoal, o nome da linguagem é esse aí. Ele vai usar uma linguagem chamada de Objective-C, tá certo?
As aplicações nativas em iOS devem ser desenvolvidas nessa linguagem aí que se chama Objective-C. Pessoal, não confunde as bolas, tá? Se ele falar OBJ-C, OBJ-C, Objective-C, Objective-C, não tem erro na questão, não. Ele está querendo falar da mesma linguagem de programação. Ele está falando tudo da mesma coisa aqui. E aí, pessoal, como ela é Objective-C, leva a gente a crer que ela tem alguma coisa a ver com a famosa linguagem C, que muita gente aí que está assistindo a aula deve ter visto na faculdade ou visto em algum lugar, que é uma linguagem bem famosa e bem poderosa também, né? Exatamente isso, pessoal. A linguagem Objective-C foi construída em cima da linguagem C. Ou seja, qualquer programa que você consegue compilar na linguagem C, usando o compilador GCC, você vai conseguir, na teoria, compilar dentro da sua linguagem Objective-C também. Não vi isso cair em prova, mas também é um assunto aí que merece um asterisco, porque eu acho que pode ser que caia. Ele cobrando vocês de se um código da linguagem C pode ser rodado dentro do iOS. Pode, pessoal. Através da linguagem Objective-C, isso é totalmente possível, tá? Bom, só contando um pouquinho de como que funciona a linguagem C não é orientada a objeto, né? A sintaxe dela funciona dentro do Objective-C. Porém, na parte orientada a objeto da minha linguagem Objective-C, eu vou ter um tipo de programação muito parecido com uma outra linguagem famosa, historicamente famosa aí, que é a linguagem Smalltalk. Não sei se vocês conhecem essa linguagem, mas foi essa linguagem que mudou a regra do jogo. Em 1980, essa linguagem apareceu e começou a usar os conceitos aí de orientação a objeto, conceito de classe, objeto, troca de mensagens entre objetos. E ela revolucionou técnicas de programação aí, paradigmas de programação, tá? A Objective-C tem uma sintaxe bem relacionada a Smalltalk. Aqui, pessoal, na orientação a objeto, eu vou ter passagem de mensagens para instâncias de objeto. Ou seja, eu não vou chamar um objeto, eu vou ter que enviar uma mensagem para o objeto. Pessoal, Objective-C não costuma ser cobrado em concurso. Eu, pelo menos, nunca vi, tá? Como Java é a linguagem queridinha dos concursos públicos, a gente costuma ter código relacionado a Java e até Android em algumas provas, que nem a gente viu já. Aqui nunca aconteceu isso, tá, pessoal? Mas eu botei aí embaixo um exemplo para vocês tentarem entender como funciona os conceitos básicos de Objective-C. Pessoal, para quem está acostumado com Java, com C++ e outras linguagens, Objective-C tem um paradigma um pouquinho diferente, uma maneira diferente de se programar, tá? Dá uma olhada no exemplo aqui abaixo. Eu tenho o meu objeto OBJ chamando um método, passando como parâmetro uma lista aí de argumentos. Olha como isso fica, pessoal. Meu objeto fica entre colchete, eu dou um espaço para chamar meu método e eu dou 2 pontos para eu chamar a minha lista de parâmetros depois dele. Bem diferente dos padrões aí que vocês devem estar acostumados de linguagem de programação, não é mesmo? Botei aí embaixo o que isso significa, pessoal. Aqui eu estou enviando uma mensagem método para um objeto apontado pelo ponteiro obj. De novo, aqui a gente vai ter o conceito de ponteiro, que não existe no Java. Existe implicitamente, né? Mas não existe ponteiros explícitos no Java. Igual na linguagem C, pessoal. Quem conhece a linguagem C sabe que a gente tem que fazer uso de ponteiros o tempo inteiro nela. Continuando aqui, vocês conseguem ver uma estrutura de uma aplicação. Eu falei que através do Cocoa Touch a gente ia trabalhar com uma arquitetura de aplicação em MVC, no modelo visão controle, né? Aqui está a ideia geral, pessoal. Eu tenho uma view, que são as telinhas da minha aplicação, controladas a partir da view controller, se comunicando com o meu modelo. Tudo isso fica sempre em loop relacionado com o meu componente principal da minha aplicação iOS, que se chama app-delegate ou application delegate. É esse componente aí que é o componente central da minha aplicação iOS, que vai receber os eventos e passar para as minhas views controller. Então tá. Continuando falando aí de linguagem C, eu falei para vocês que a linguagem C tem muito o conceito de ponteiro, né? Além de ponteiro, ela tem o conceito de alocação e desalocação explícita de memória. No Java a gente ficou mal acostumado com isso, né? Mas a linguagem C precisava fazer a alocação do espaço da memória que ela ia usar. No Java você vai lá e dá um new objeto qualquer. Automaticamente é armazenado um pedacinho da memória para você poder usar. Depois que você deixa esse espaço para lá,
passa o Garbage Collector em tempo de execução, pessoal. O Garbage Collector funciona em tempo de execução e limpa a área de memória que não estiver sendo referenciada por nenhuma referência aí, por nenhum ponteiro implícito, né? No C é diferente, pessoal. Eu tenho que, quando eu usar um ponteiro, dizer que ele está alocando um espaço X da minha memória e está armazenando naquele espaço ali os valores das variáveis que ele vai possuir. Depois, quando eu não quiser mais usar, eu tenho que lembrar de desalocar aquilo. Por que isso, pessoal? Porque se eu não desalocar, eu posso tomar um estouro de memória. Eu posso ficar sem memória no meu aplicativo. A dúvida que vocês podem ter é a seguinte: tá, legal, no C isso acontece. E no Objective-C? Você falou que o Objective-C é um derivado de C. Pessoal, mesma coisa, tá bom? Também vou precisar fazer essa alocação e desalocação da memória. Só aqui eu não vou ter o alloc e o malloc. Aqui eu vou ter métodos chamados de release e retain, tá certo? Toda vez que uma variável quiser usar um espaço de memória, um ponteiro quiser usar um espaço de memória, ele vai ter que usar release e depois retain para desalocar esse espaço de memória. Tá certo? Pessoal, pelo menos era assim, tá bom? Antigamente o desenvolvedor tinha que fazer isso, e isso era um trabalho bem árduo. Todo mundo reclamava com a Apple, com o iOS, falando: ah, isso não é justo com os desenvolvedores. Em pleno século XXI tem que fazer alocação e desalocação de espaço de memória. Então a Apple, atendendo às súplicas dos seus desenvolvedores, resolveu criar um recursozinho chamado de ARC, Automatic Reference Counting. Pessoal, essa funcionalidade só foi disponibilizada aí na versão 5, para vocês verem o quanto que os desenvolvedores passaram tempo sofrendo. Passaram 5 anos fazendo release e retain de espaço de memória aí. Só em 2011 que apareceu essa funcionalidade ARC. Pessoal, tá aqui, ó. Antes dela, os programadores precisavam enviar mensagens retain e release aos objetos para marcar para desalocação de memória ou prevenir contra a desalocação. E aí chegou o ARC. O que o ARC mudou? Pessoal, presta atenção aqui. O que ele faz? Quando você aperta um botão de compilar no seu código, sem nenhum código relacionado à alocação e desalocação, você vai lá e aperta o botão compilar do seu código. Nesse momento, o ARC entra no jogo, pessoal. E ele faz o quê? Ele começa a ler o seu código e a botar comandos automaticamente de release e retain nos pontos que esses comandos são necessários, tá bom? Pessoal, ARC, Automatic Reference Counting, ele coloca isso automaticamente, tá bom? Aqui, o principal para mim é você saber que ele faz isso em tempo de compilação, tá? Eu acho que isso vai ser cobrado em concurso muito proximamente e ele vai querer fazer um paralelo com vocês com Garbage Collector. Pessoal, existe Garbage Collector para o Mac OS X, mas não existe para iOS, tá bom? O Garbage Collector, para quem não conhece, dá uma lidinha sobre ele. Ele é bem famoso no Java, mas a diferença dele é que ele faz tudo em tempo de execução. O teu código está rodando, de vez em quando ele dá uma olhadinha para ver qual área de memória está sem referência apontada pelo meu programa. A área X, Y, Z estão, então eu vou limpar essas áreas de memória aqui, vou desalocar essas áreas de memória e deixar elas livres para posterior uso. Não é isso que o ARC faz, pessoal. Dá uma olhada nesse diagrama aqui. Olha lá. Antigamente eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir lá, botar release, retain, escrever código, botar release, retain, escrever código, botar release, retain, escrever código. E aí o ARC chegou e mudou tudo. Olha o tempo de produção como diminuiu. O código de release e retain vai ser colocado automaticamente no momento da compilação e eu não preciso mais me preocupar com isso. O tempo de produção de código diminuiu. Essa aí é uma imagem lá da Apple, uma imagem oficial da Apple, do appledeveloper.com, tá bom? Lembrando de novo, para vocês prestarem atenção, o ARC vai funcionar em tempo de compilação, portanto, pode ser usado em qualquer versão do iOS aí. Então, beleza. Vamos ver a questão que caiu no SERPRO aí em 2013, CESP Especialista Analista de Sistemas. Como o iOS não implementa um sistema de Garbage Collection, o Objective-C mantém um contador de referência para os objetos, de forma a viabilizar a liberação de memória de tal objeto. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? O iOS implementa um sistema de Garbage Collector? Eu falei para vocês que realmente não implementa, né? Tá certo isso aí, o iOS não implementa um Garbage Collector.
E o Objective-C mantém um contador de referências para os objetos de forma a viabilizar a liberação de memória? Pessoal, você pode até falar, ué, Felipe, mas você não falou nada de contador de referência. Pessoal, olha o nome em inglês, ARC, Automatic Reference Counting, contador de referências automático. Então a questão tá certa, é isso aí. Lembrem-se sempre desses nomes em português e inglês. Podem tentar pegar vocês com isso aí. O CESP de vez em quando gosta de fazer isso. Ele pega um nome, pessoal, traduz e você acha que nunca ouviu falar daquele nome. Mas não, você já ouviu falar. Só tenta ver se tem alguma associação para o inglês aí que você pode fazer para esse nome. Escrevi aí na explicação. Antes, o usuário deveria fazer marcação de quando alocar e liberar memória para cada um dos objetos do Objective-C. Porém, a partir do iOS 5, foi incluída a ARC, Automatic Reference Counting, que permite ao usuário não se preocupar com a desalocação de espaço de memória usado por variáveis, deixando isso a cargo do compilador. Tá bom? Referência oficial é para vocês, mais uma vez, da Developer Apple.com. Beleza? Então vamos adiante. Pessoal, quando a gente falou de Android, eu comentei com vocês a respeito das ferramentas para desenvolvimento para o sistema operacional Android, né? Eu falei que você tinha que fazer download de um conjunto de ferramentas para você poder começar a desenvolver. Agora a gente vai fazer esse paralelo aqui para iOS, tá bom? Lá no Android eu disse para vocês que tinha uma ferramenta que vocês tinham que baixar, que era a IDE para desenvolvimento para o Android, que é o Eclipse. Eu falei, existem outros, tá, pessoal? Mas o Eclipse acaba que é a mais famosa de todos. Aqui no iOS vai ser a mesma coisa. A gente vai ter o chamado Xcode. Ele é o mais famoso, tá, pessoal? Ele vai suportar o desenvolvimento na linguagem Objective-C e AppleScript. E o que é esse Xcode? Pessoal, é um ambiente de desenvolvimento integrado da Apple, tá bom? Através dele, você vai ter várias ferramentas aí para criar, fazer design, fazer debug, fazer instrumentação, ver a performance dos seus aplicativos. Ele vai ser esse conjunto de ferramentas para auxiliar no desenvolvimento. Botei aí alguns subconjuntos deles, tá, pessoal? Algumas ferramentas que existem dentro dele aí. Eu posso ter o meu simulador de iOS, o meu SDK vem aí, a minha ferramenta de análise aí de instrumentação, Instruments Analysis Tools, onde eu vou ver performance dos meus aplicativos. E é isso, tá? Esse é o objetivo do Xcode. E a gente pode fazer um paralelo em relação ao Eclipse no caso do Android. Pessoal, nem sempre ele se chamou Xcode. Antigamente ele era chamado de Project Builder, né? Ele era o construtor de projetos. E pessoal, a gente já falou um pouquinho, né? Mas só repetindo, o framework bem importante para desenvolvimento para OS X é o chamado Framework Cocoa. Ele é uma API aí de bibliotecas nativas orientadas a objetos para os sistemas operacionais OS X. OS X é a família dos sistemas operacionais da Apple. A ideia aqui, pessoal, é que com esse framework, todas as aplicações que vão usar o framework vão herdar comportamento e a cara do OS X. Essa é a ideia da Apple. A Apple gosta de manter padrões no seu desenvolvimento e através do framework Cocoa, ela meio que garante que todas as aplicações vão ter uma cara bem parecida uma com a outra, tá certo? Lá no site da Apple ele diz qual a maneira recomendada para desenvolver uma aplicação para iOS ou para o mundo Macintosh, Framework Cocoa mais ferramenta IDE Xcode. Esse conjunto aí que vai fazer com que eu esteja no padrão de desenvolvimento da Apple. Como eu disse, pessoal, existe o Framework Cocoa Touch que é voltado para o iOS. Esse Framework Cocoa é o pai do Cocoa Touch voltado para os sistemas OS X. Então tá legal, eu já sei as ferramentas, já conheço a arquitetura, já estudei Objective-C. Como é que eu faço para criar um aplicativozinho para iOS? Então, pessoal, tem alguns passos aí. Primeira coisa é que você precisa ter um Macintosh, você precisa ter um computador da Apple Mac. Não tem como eu desenvolver para a Apple sem ter um Mac? Pessoal, na teoria e para concurso vocês vão precisar responder que não, tá? Existem maneiras obscuras aí, não muito legais de você desenvolver para Mac. Através de máquina virtual, tem os computadores chamados Hackintosh, que não são bem Macintosh, que você consegue fazer desenvolvimento através de máquinas virtuais aí para o mundo Mac. Mas não é o recomendado pela Apple e nem é o padrão de desenvolvimento, tá?
E depois que você tiver o seu Mac, você tem que ter uma conta de desenvolvedor na Apple. É através da conta de desenvolvedor que você vai conseguir rodar e testar o seu aplicativo nos seus iPads, nos seus iPhones, em dispositivos móveis quaisquer. Senão você não vai conseguir testar ele em lugar nenhum, tá bom? E para ter essa conta de desenvolvedor, você tem que coçar o bolso. Você vai ter que tirar $99 por ano para você ter essa conta e conseguir ser um desenvolvedor oficial da Apple. Além disso, como a gente já falou, eu vou ter que usar o software padrão de desenvolvimento aí, com iOS SDK, o Xcode, usar meu simulador de iPhone, meu Interface Builder, o Instruments e outros aí, etc, tá bom? Bom, pessoal, eu falei aqui de padrão, a Apple gosta de deixar tudo muito fechadinho, você só consegue fazer download de aplicativos da Apple através da App Store, que não é o caso do Android, tá? No Android você consegue passar um arquivo APK de um celular para outro e executar esse arquivo APK. Aqui o arquivo se chama IPA, pessoal, iPhone Application, tá? Ou iPad Application, IPA, .ipa. E você não consegue transmitir esse arquivo de um sistema para outro e executar ele de maneira simples, não. A Apple barra esse tipo de coisa para impedir aplicativos não oficiais. Aí, pessoal, tem um recurso aqui que o pessoal faz, que não é um recurso recomendado. Eu não estou recomendando o uso disso, eu só estou explicando para vocês que existe, tá? Existe um conceito chamado de jailbreak. O que é isso? É um processo que vai permitir que seus aparelhos com o sistema iOS, quaisquer que sejam, né? iPhone, iPod, iPad, executem aplicativos não autorizados pela Apple. E que vai te deixar baixar aplicativos que não estão na App Store, tá? E aí você vai usar instaladores não oficiais. Tem um exemplo aí do Cydia, tem outros, tá? E você vai conseguir instalar no seu iOS aplicativos adquiridos de forma ilegal, tá bom? De novo, pessoal, o uso de jailbreak não é recomendado pela Apple, pelo fabricante, tá bom? Eles vão permitir a execução de aplicativos que não são oficiais, que podem ter código malicioso. A Apple é bem criteriosa com os aplicativos que estão na App Store, tá? Eu, como desenvolvedor, por exemplo, se mandar um aplicativo para lá, para eles se colocarem na App Store, eles vão demorar um tempinho analisando esse meu aplicativo para ver se existe alguma violação de marca, algum código malicioso, etc, tá? Eles demoram por volta aí de 2 semanas a 1 mês para te responder, para dizer se teu aplicativo tá ok para entrar na loja ou não, beleza? Então, pessoal, só para terminar, não confunda isso aqui, tá? Quando a gente estiver falando do mundo iOS, C é aquela linguagem de programação popular que todo mundo conhece. Objective-C é a linguagem versão C usada para programação para Apple, é orientado a objeto. Cocoa é um toolkit de programação usado para aplicativos desktop do Mac. Já o Cocoa Touch é um toolkit de programação usado para fazer aplicativos para o mundo iOS. Beleza? Bom, pessoal, falei pouquinho de iOS, mas como vocês viram, caíram até hoje 2 questões aí. Como eu disse, vamos maximizar aqui a chance da gente acertar questões, tá? Não adianta eu ficar dando 1, 2, 100 horas de aula de Objective-C, sendo que nunca caiu e provavelmente não vai cair nada muito rebuscado em provas aí de concurso de seleção. Demos uma passada pelas camadas, pelas funcionalidades e eu acho que está bem suficiente para o mundo do iOS. Agora, pessoal, a gente está quase chegando no fim do nosso curso. Vamos falar um pouquinho de Windows Phone, que, como eu disse, nunca caiu explicitamente em concurso também, e dar uma passada pelos outros sistemas operacionais que não estão na liderança do mercado aí. Então, já, na próxima aula a gente começa a falar de Windows Phone e desses outros sistemas operacionais. Até logo, pessoal!